Em um mundo cheio de ideias, em um mundo cheio de concepções, em um mundo cheio de ideologias, principalmente nesse momento atual do Brasil, a parte política brasileira está dividida ao meio. A gente precisa focar naquilo que de fato é importante, aquilo que de fato interessa, aquilo que de fato faz parte da nossa vida cristã e para a qual nós fomos chamados, tanto eu quanto vocês. A questão mais importante do cristão é pregar o evangelho e testemunhar a pessoa de Jesus Cristo. É para isso que a gente foi chamado. Mas muitas vezes no nosso dia a dia, no decorrer da nossa vida, a gente se perde ou a gente se desvia em meio a discussões que não levam à edificação das pessoas. Isso porque as pessoas pensam diferente, isso porque as pessoas têm uma visão de vida diferente, isso porque as pessoas têm uma ideia diferente, e muitas das vezes, quando a gente se pega perto dessas pessoas, ou a gente se afasta delas, ou a gente entra em discussões muitas das vezes inúteis. Eu gostaria de conversar com vocês sobre um acontecimento que ocorreu há 2000 anos atrás. Jesus Cristo, na época de Jesus Cristo, havia diversas províncias, e essas províncias, era formada por um povo diferente. A geografia do tempo de Jesus Cristo era completamente diferente. A geografia do mundo bíblico era completamente diferente. Ela era dividida por culturas, ela era dividida por religiões, ou até mesmo política. E essas divisões que ocorriam, que existiam, que eram reais naquela época, faziam com que os povos se dividiam. Pense bem, às vezes, por mais que a gente tenha ideias diferentes, obrigado, pastor. Às vezes, por mais que a gente tenha ideias diferentes, isso não significa que a gente não possa se relacionar com as pessoas. Isso não significa que a gente não possa conversar com as pessoas, isso não significa que não possamos pregar o evangelho a todos. Na época de Jesus Cristo, eu vou falar sobre duas províncias especiais: Samaria e Judéia. Na Judéia vivia basicamente o povo judeu. Em Samaria, a gente já sabe, vive o povo samaritano. O povo samaritano, embora cria no mesmo Deus que o povo dos judeus, eles tinham visões e concepções completamente diferentes uns do outro. E por isso, a história nos traz o fato de que o povo judeu e o povo samaritano, eles não conversavam entre si. Existia uma rota que cruzava Samaria, pegava de Judéia, cruzava Samaria e ia até a Galiléia. Os judeus, para poder não passar por Samaria, preferiam cruzar um caminho muito mais longo para poder não correr o risco de se deparar com um samaritano. Isso porque o samaritano via as coisas e tinha concepções das coisas de maneira completamente diferente. É basicamente o que está acontecendo hoje. Hoje a gente está em meio a ideias e discussões políticas. Existe esquerda, existe direita, aí fica aquela discussão, e muitas das vezes essas discussões não levam a nada. Muitas das vezes não levam a nada. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia em João capítulo 4, ou acessassem a Bíblia no smartphone. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 30. E o texto diz assim: Ele chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: Por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. E a mulher respondeu: O senhor é judeu, e eu sou samaritana. Então como é que o senhor me pede água? Entende como que ela é estranha? Um judeu conversando com um samaritano. Então Jesus disse: Se você soubesse o que Deus pode dar a quem é e que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Então ela respondeu: O senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como que é que vai conseguir essa água da vida?
Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele e seus filhos e seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede. E não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certo ao dizer que não tem marido, pois já teve 5. E este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. E a mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Entenderam como é que as ideias começam a se dividir? Como é que eles começam a apresentar na conversa concepções de vida e religião diferentes? Então Jesus disse: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos que adoramos porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou, a ousadia de Jesus: pois eu, que estou falando com você, sou o Messias. Naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com a mulher, mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria, e também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver um homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Aqui Jesus quebrou todas as concepções construídas até aquele momento. Até aquele momento, o judeu não conversava com o samaritano, justamente porque eles tinham essas concepções diferentes de religião. Não é à toa que quando Jesus puxa esse assunto com ela, quando Jesus vai conversar com ela, ela estranha. Ela fala: mas peraí, você é judeu, eu sou samaritana, como assim você está falando comigo? Como assim você está falando comigo? Entende? Então ali naquele momento Jesus já quebra, Jesus é ousado. Ele foi contra aquilo que a religião estava pregando há muito tempo. Ele conversou com uma pessoa cuja qual a religião acreditava que não era digno de um judeu conversar. Ele foi ousado. Jesus foi ousado ao passar a mensagem para aquela pessoa. Ele sabe que a mensagem que ele passou está muito mais acima de quaisquer concepções ou ideias diferentes que a gente possa ter um com o outro. Ele sabe que a palavra do reino está muito acima de qualquer ideia política, religiosa, geográfica ou racial que a gente possa ter. E muitas das vezes a gente substitui a pregação do evangelho pelas nossas concepções. Muitas das vezes a gente larga de pregar o evangelho porque pessoas são diferentes. Muitas das vezes a gente larga de fazer aquilo para o qual nós fomos chamados porque a pessoa pensa diferente da gente. E a gente se perde nas redes sociais, em meio a brigas e discussões sobre quaisquer assuntos. E eu me assusto muito quando eu vejo pessoas bloqueando umas às outras por causa de ideias e concepções diferentes. Ou seja, relacionamentos deixam de ser construídos porque a gente prefere bloquear as pessoas que pensam diferente. A gente prefere repelir pessoas que pensam diferente ao invés de atraí-las. E muitas das vezes, quando nós cristãos fazemos isso, queridos, a gente faz com que eles não se interessem pela mensagem do reino. Já pararam para pensar? Muitas das vezes, quando a gente faz com que as pessoas que pensam diferente se afastam da gente, a gente faz também que elas se afastem da mensagem do reino. Jesus foi ousado.
E ao ser ousado, Jesus me ensina a não perder tempo. Ao ser ousado, Jesus me ensina a não perder tempo. Em meio a um acontecimento rotineiro, cotidiano, ele só foi pedir uma água. Ele não perdeu tempo. Ele falou, opa, vou pregar mensagem. Por mais que as ideias pudessem ser diferentes, e de fato eram, ele não perdeu tempo. E quantas vezes a gente perde tempo? Não é verdade? A gente está nas redes sociais, a gente tampa discutindo nos comentários. Eu mesmo já fiz isso várias vezes. Já fiz isso diversas vezes. Mas só que a gente tem que parar e pensar o seguinte: o tempo que eu estou perdendo discutindo sobre quaisquer assuntos aqui neste comentário, eu poderia estar pregando o Evangelho e testificando a verdade sobre Jesus Cristo. Queridos, nós fomos chamados para testificar a verdade sobre Jesus Cristo. Por qual motivo a mais nós seríamos salvos do pecado e ainda continuaríamos nessa terra, se não é pregar a mensagem do reino? Qual é o outro motivo? Não teria outro motivo. A nossa missão aqui na terra é pregar a mensagem do reino. A nossa missão aqui na terra é pregar o Evangelho de Jesus Cristo, incessantemente. Incessantemente. E muitas das vezes a gente perde tempo. No início da história a gente já percebe o estranhamento entre um e o outro. No versículo 7 está assim: então uma mulher samaritana veio tirar água. No início do texto a gente vê que Jesus não perde tempo. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse, por favor, me dê um pouco de água. Ele não perdeu tempo. No versículo 9 continua, a mulher respondeu, o Senhor é judeu e eu sou samaritana, então como é que o Senhor me pede água? Olha o estranhamento dos dois. Concepções, ideias diferentes. Porém, embora ela tivesse colocado essa ideia e essa concepção ali na frente de Jesus Cristo, você é judeu e eu sou samaritana, como é que você está conversando comigo? Jesus Cristo entrou em discussão. Não, você é samaritana, eu não vou falar com você mesmo. Eu sou judeu, não posso falar com você. Não, ele não entrou no mérito da discussão. Ele começou a introduzir a mensagem do reino. Jesus começou a introduzir aquilo que de fato importa. No início desse mês, um amigo meu de uma religião diferente, uma outra religião, ele me convidou para ir num churrasco. E nesse churrasco, tinha pessoas bebendo, as músicas de sucesso tocando, tinha muita gente. E eu, como todo bom crente, peguei meu pratinho, enchi de carne, peguei minha Coca-Cola e sentei. E fui conversando com as pessoas normalmente. As pessoas bebendo, a bebida alcoólica. Chegou um momento em que eles pegaram um violão, eles desligaram o som, pegaram o violão, pegaram um carrom e começaram a tocar música sertaneja. Eles começaram a tocar música ali. Isso me trouxe uma concepção de que muitas das vezes eu percebo que os cristãos eles não só não aceitam as pessoas, como eles repelem essas pessoas. Eu conheço uma série de cristãos que no meu lugar teria levantado e ido embora. Porque no lugar tem álcool e música secular. Mas a história continua. Nesse dia, nessa noite que eu estava nesse churrasco, eles começaram a puxar o carrom e o violão, eles começaram a cantar, ficou mais ou menos uma hora e meia cantando. Depois esse amigo meu lembrou que no pátio da faculdade a gente ficava cantando a voz do violão. Pra quê, né? Pra quê? E ele me chamou para poder cantar. Ele falou, escolhe uma música. Eu não sou cantor não, tá, gente? Não vou arriscar aqui não. Ele falou, escolhe uma música. Aí eu falei assim, então vamos cantar um louvor então. Aí eles falaram, então puxa aí que a gente segue. Eu falei, o músico é bom mesmo. Aí eu puxei a música Ele e a Glória. Foi o primeiro louvor que eu puxei. Isso aconteceu no início do mês. Começamos a cantar Ele e a Glória, começamos a cantar. Gente, o que Deus fez naquele dia, eu não fiz absolutamente nada, porque eu não falei nada. Mas o que Deus fez foi impressionante. Se eu falar para vocês, é capaz de a gente não acreditar. As pessoas deixaram o copo de cerveja, o copo de vinho, o copo de cachaça no chão para começar a cantar o louvor.
No meio do louvor, assim, eles começaram a levantar a mão e adorar. Eles estavam adorando a Senhor ali naquele momento. Ou seja, eu não fiz nada, eu não pedi para eles parar, eu não levantei e fui embora, eu só cantei um louvor. Só cantei um louvor. E eles começaram a adorar o Senhor, eu não sabia o que estava acontecendo, não entendia o que estava acontecendo, embora eu soubesse. Mas continuei, a gente puxou mais uns 5, 6 louvores, a pedido deles. E no final, quando todo mundo o churrasco já estava acabando, a mãe desse amigo meu me chamou no canto e falou o seguinte, e essa frase vai ficar marcada na minha vida pro resto dela. Eu nunca poderia imaginar que algo poderia ser dito dessa forma para mim. A mãe desse meu amigo virou e falou assim, eu orei a semana inteira para Deus visitar minha casa. E ele veio. Eu confesso para vocês que eu fiquei surpreendido com o agir de Deus. Eu não precisei falar nada. Eu só cantei um louvor. A única coisa que eu fiz foi não entrar em discussões inúteis. Ele era de outra religião, eles estavam bebendo, eles estavam alguns fumando. Eu não entrei em discussão inútil, eu não me afastei dele, até porque ele é um dos meus melhores amigos. E isso fez com que Deus colocasse a oportunidade de eu puxar um louvor e talvez levasse uma mensagem que aquelas pessoas precisavam ouvir, em forma de louvor. Em Mateus, capítulo 28, dos versos 19 e 20, antes um pouquinho de Jesus subir aos céus, ele disse o seguinte, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, quando ele fala, ide de todas as nações e pregue o evangelho, vocês podem ver que ele não separou, ide a um povo específico, ide a um lugar específico, ide a algumas pessoas específicas. Não, ele falou, vão em todas as nações, vão em todos os lugares, preguem o evangelho a todas as pessoas. Sejam elas evangélicas, sejam elas de outras religiões, sejam elas brancas, sejam elas negras, sejam elas de qualquer jeito, sejam elas de Itaperuna, sejam elas de Campos, sejam elas do Brasil, sejam dos Estados Unidos. Ele falou, vão e pregue o evangelho. É esse o mandamento que Jesus tem para a nossa igreja. Não é para a gente ficar em discussões tolas na rede social. Gente, todo mundo aqui, se a gente for somar todo mundo que está aqui presente, todo mundo que está online, eu tenho certeza que dá mais ou menos 50 mil pessoas nas redes sociais. Olha o número de pessoas que poderiam ser alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Mas ao contrário disso, muitas das vezes, elas são alcançadas por discussões nossas. Discussões sobre política. Discussões sobre corrupção. Se a gente se preocupasse em pregar o evangelho, como a gente está preocupado em entrar nessas discussões, não haveria mais corrupção. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Jesus Cristo iria até essas pessoas e elas se converteriam. Eu tenho certeza que se a graça de Jesus alcançasse essas pessoas, a taxa de corrupção do Brasil iria desabar. E por que não desaba? Porque a gente prefere bater boca. A gente prefere discutir. A gente prefere o barraco nas redes sociais. É ou não é? Muitas das vezes a gente perde tempo. A gente poderia estar pregando o evangelho. Todo mundo tem um celular, todo mundo tem uma câmera. Às vezes um testemunho que você posta na rede social, você toca vidas. Às vezes uma frase, um versículo que você posta na rede social, você toca vidas. Uns dias para trás eu coloquei uma caixinha de pergunta no Instagram, para as pessoas me fazerem perguntas. Muitas pessoas fizeram perguntas sobre teologia. Mas teve uma pergunta que me chamou a atenção, que era uma menina que perguntou, ela parou de ir na igreja por causa de algum problema que teve, uma discussão que teve na igreja, discussão tola. E ela falou que não está indo naquela igreja e se ela tinha perdido a salvação. Eu respondi a pergunta dela na caixinha, no stories do Instagram. Passou 5 minutos, ela me chamou no privado. Foram 2 horas e meia de conversa com aquela menina.
2h30. O que eu estou querendo dizer? Às vezes a gente perde tanto tempo com coisa inútil. Tanto tempo. Que a gente poderia estar alcançando tantas pessoas. Pessoas que estão machucadas, pessoas que estão feridas, pessoas que ainda não são salvas, pessoas que ainda não conhecem Jesus. E podem ter certeza, as pessoas ouviram falar de Jesus, mas ainda não o conhecem. As pessoas sabem o nome de Jesus, mas não sabem dos seus feitos. Mas não sabem como que Ele salvou, por que Ele salvou e de que Ele salvou. As pessoas estão cegas em si mesmas. E muitas das vezes, as vendas que estão nos olhos dessas pessoas são colocadas por nós mesmos. Muitas das vezes, as vendas que estão nos olhos das pessoas são colocadas por nós mesmos. A gente perde tempo batendo boca em discussões, aí cria resistência. A pessoa resistente a Jesus Cristo não quer nem saber. Não, se ser crente é assim, quero ficar longe. Até nós mesmos queremos ficar longe de alguns crentes. É verdade ou não é? Até nós mesmos. Mas Jesus ensina a gente. Não interessa o que a pessoa pensa, só leve a mensagem. Porque quem convence do pecado não são vocês. Quem convence do pecado não somos nós. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Não é para ficar batendo boca. É para a gente sair da igreja e testificar a verdade de Jesus Cristo lá fora. Testificar a realidade de Cristo lá fora. Para isso que nós somos chamados. E Jesus foi ousado aqui. Porque Ele pregou para uma pessoa em que todo mundo era contra. Todos os judeus não queriam conversar. Por isso que o tema da mensagem de hoje é ousadia que me leva ao diferente. A gente pensa que o cristianismo tem que nos tirar de perto do diferente. Não. O cristianismo tem que nos colocar lá perto dele e pregar o evangelho para ele. Para que a graça salvadora de Jesus Cristo seja ouvida por ele. Jesus foi ousado. E ao ser ousado, Jesus ensina a dar prioridade à pregação do evangelho. Diante daquele acontecimento, diante de algo rotineiro, Jesus iniciou a pregação do evangelho. No versículo 10 está assim: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e Ele lhe daria a água da vida. Jesus aproveitou o espanto daquela mulher por um judeu estar conversando com ele e falou a mensagem do reino. Ele se preocupou em adentrar em profundidade a cultura do reino. Ele se preocupou em trazer a mensagem da qual ele é portador para levar salvação até aquela pessoa. Ele não se preocupou com essas divisões. Ele não se preocupou com as discussões. Ele não entrou nesse mérito. Ao invés de pregar o evangelho que nos une, muitas das vezes a gente prega ideias e concepções que nos dividem. A gente falha nessa parte. Muitas das vezes, muitas pessoas que poderiam ser alcançadas por nós, não são alcançadas por nós, porque a gente prega ideias e discussões que nos dividem. A gente precisa pregar aquilo que nos une. O que nos une? Jesus Cristo. Jesus Cristo nos une. Pessoal, a pregação do Evangelho deve ser prioridade na nossa vida. Marco, mas eu estudo para me tornar um médico, para me tornar um advogado. Beleza, não tem problema nenhum, pode estudar. Mas lá você precisa testificar Jesus Cristo. Na sua futura profissão, testificar Jesus Cristo. No agir da sua profissão, em casa, fora dela, com as amizades, nos relacionamentos, a gente precisa sempre estar testificando Jesus Cristo, pregando o Evangelho, falando de Cristo. É para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para poder ficar em discussões que, na verdade, não levam a nada. Levam a nada.
Se a gente parar para perceber, muitas das vezes a gente entra numa discussão dessa, discute, cada um vai para o seu lado com a mesma ideia que estava antes. Levou a nada. Nem você foi convencido da ideia da pessoa e nem a pessoa foi convencida da sua ideia. Mas quando a gente prega o Evangelho de Jesus Cristo com a ciência de que o Espírito Santo é quem convence as pessoas do pecado, querido, pode ter certeza, uma vida vai ser mudada. Pode ter certeza, uma vida vai ser mudada. Não seria a cegueira espiritual maior do que o poder da graça salvadora de Cristo. Não seria o pecado maior do que a graça salvadora de Jesus Cristo. A própria palavra nos diz, onde havia o pecado, superabundou a graça. Então pode ter certeza, ao pregar a palavra, ela não retornará vazia. Ela não retornará vazia. Em outro trecho da palavra de Deus, em Lucas 19, dos versos 1 ao 6, a gente vê um outro exemplo de Jesus quebrando esse paradigma. O texto diz assim: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava, para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu na sua casa com muita alegria. A gente precisa ter ideia de que hoje em dia as pessoas estão ansiosas e sedentas em ouvir a palavra. As pessoas querem saber por que nós, cristãos, passamos todo domingo, nós jovens estamos aqui todo sábado, estamos em célula, estamos em discipulado. As pessoas lá fora querem saber por que nós fazemos isso. Qual o propósito? No meu trabalho, diversas vezes as pessoas falam assim: mas você recebe alguma coisa? Eu falei: receber não recebo não, mas já recebi. É a salvação em nome de Jesus Cristo. Eu faço em gratidão. É gratidão. As pessoas lá fora querem saber. Muitas das vezes eu sou abordado no trabalho com muitas perguntas difíceis. Se eu não estudar, a gente passa vergonha. Porque as pessoas querem saber quem é Jesus. Quem é Jesus? Por que foi necessário ele ser crucificado? Por que ele veio? Fui salvo de quê? Por quê? E por quem? As pessoas querem saber, elas estão com sede. Esse exemplo do churrasco do meu amigo que eu dei, deu para perceber como que as pessoas estão com sede em saber quem é Jesus Cristo e experimentar dessa verdade. Às vezes a gente fica nessas discussões, a gente não permite que as pessoas experimentem. Hoje em dia, as pessoas estão tão sedentas em conhecer a Jesus quanto Zaqueu estava. Elas seriam capazes de subir muros, árvores, quaisquer que sejam os obstáculos, para poder saber quem é Jesus Cristo. Tanto é que quando a gente faz uma caminhada evangelística pelas ruas, vocês podem ter certeza, o retorno é gigantesco. O pastor Gustavo foi no lixão, né, Gustavo? Ele viu. O retorno é gigantesco, que as pessoas querem saber quem é o pão da vida. Quem é esse Jesus? Então a gente tem que dar prioridade à pregação do Evangelho. A gente tem que dar prioridade à cultura do reino aqui na terra. Sair da nossa bolha. Sair desse círculo que a gente se fecha, de se relacionar apenas com pessoas que são cristãs. E se relacionar com todo mundo com o propósito de pregar o Evangelho. Com o propósito de testificar quem é Jesus. Nós fomos chamados para isso. No outro versículo que eu havia citado, Jesus disse: ide pregar o Evangelho. Jesus não disse: ide você. Não, você faz outra coisa. Todo mundo foi chamado a pregar o Evangelho.
Todo mundo foi chamado a falar de Jesus Cristo. Todo mundo foi chamado a falar da graça salvadora de Jesus Cristo. Todo mundo. É nosso dever. É nosso chamado. A gente até, no grupo de seminaristas, a gente estava conversando sobre a diferença entre voluntário e chamado. A gente conseguiu compreender o que caracteriza um voluntário e o que caracteriza um chamado de Jesus Cristo. Todos nós somos chamados a pregar o Evangelho, onde quer que nós estejamos. Seja sendo como pastor, seja sendo como advogado, seja sendo como médico. Nós somos chamados a testificar Jesus Cristo. Nós somos chamados a pregar o Evangelho. E a mensagem, a história de Zaqueu continua. Agora a gente vai chegar num ponto que eu queria. Do versículo 7 ao versículo 10. Está escrito o seguinte: todos os que viram isso, ou seja, viram Jesus falar isso para Zaqueu, começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Quantos de nós não faz isso, irmãos? Quantos de nós a gente não faz isso? E eu, lá, só tem pecador. Eu lá, não vou misturar não. Não vou não. Quantos de nós a gente faz isso? Zaqueu se levantou naquele momento e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Ele se arrependeu por conta do testemunho vivo de Jesus. E no final, Jesus diz o seguinte: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvou quem estava perdido. Vocês entenderam? A prioridade? A prioridade foi dar ouvido àqueles que estavam resmungando? A prioridade foi dar ouvidos a essas divisões, a essas discussões, a essas ideias que são construídas por nós mesmos? Ou a prioridade foi levar a salvação para aquele homem? Ou a prioridade foi pregar e testificar a cultura do reino àquele homem? Uns preferiram resmungar. Jesus Cristo preferiu testificar a cultura do reino. Não é à toa que ele disse: a salvação chegou até a sua casa. A salvação chegou até Zaqueu, através da atitude de Jesus Cristo. Jesus sempre trouxe muitos ensinamentos a respeito dos seus atos. Vejam bem, todos os que estavam reclamando e resmungando ali, poderiam pregar quem era Deus, a Zaqueu. Todos que estavam ali reclamando, mas nenhum deles fizeram. Por isso foi necessário Jesus tomar essa atitude, para poder mostrar o que ele de fato queria. Semelhante a isso, aconteceu com a samaritana. Afinal de contas, os judeus também não conversavam com os samaritanos. Jesus quebrou essa ideia, Jesus quebrou essa concepção, Jesus quebrou esse paradigma e foi lá e testificou e pregou a cultura do reino à samaritana. Jesus foi ousado em dar a prioridade à pregação do evangelho. Mas também, Jesus, ao ser ousado, Jesus me ensina o que de fato importa. A ousadia de Cristo ultrapassa a cultura, as ideias, as religiões, as nossas opiniões. Afinal de contas, pregar o evangelho e falar quem Jesus é, ultrapassa e é muito superior a quaisquer opiniões que eu e vocês possamos ter. Mas como você não pensa isso? Pensa, mas a pregação do evangelho está acima. Fulano, mas não, beleza. Mas vamos pregar o evangelho. Eu fico com o evangelho. Entre minhas ideias e o evangelho, pregação do evangelho. No versículo 21, Jesus disse: mulher, creia no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Jesus afirmou: pois eu
estou falando com vocês, sou o Messias. Naquele momento chegaram os discípulos, ficaram admirados, pois eles estavam conversando com a mulher, mas nenhum deles perguntaram nem a mulher e nem a Jesus sobre qual o motivo da conversa. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, olha bem o testemunho, olha como a palavra não volta vazia. Deixou o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver ao resultado do testemunho de Cristo. Venham ver um homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? E olha o retorno. Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Quando Jesus se comporta de maneira ousada ao afirmar que ele é o Messias, quando ele se comporta de maneira ousada ao transpassar as ideias da religiosidade da época para pregar a mensagem do reino, Jesus fez com que não só aquela mulher samaritana tivesse a oportunidade de ouvir a mensagem, mas por causa da atitude dele, ele atraiu várias outras pessoas para perto de si. Ele atraiu várias outras pessoas para perto de si. Ele fez com que aquela samaritana testificasse a cultura do reino lá na cidade onde ela morava. Ou seja, uma atitude tão pequena e que teve um resultado tão grande. Outras pessoas vieram até onde Jesus... Ou seja, Jesus atraiu as pessoas até ele porque ele não deu ideia para opiniões, discussões, religiosidade, quaisquer outras coisas que pudessem afastar aquela pessoa da verdade que ele veio pregar. A gente ora tanto, queridos. A gente ora tanto para que Deus se faça presente. A gente ora tanto para que Deus abra os céus sobre as nossas cabeças. E Cristo se revele ao povo dele. Mas nós nos esquecemos de que o reino de Deus já está aqui, através de mim e de vocês. Que os céus se abrem de acordo com o fato de que nós abramos as nossas bocas para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Na medida que um cristão, na medida que um salvo abre a boca para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, os céus se abriu em cima daquela pessoa. A glória de Deus foi revelada àquela pessoa. A gente ora tanto dentro da igreja: Deus, faça o seu mover. Deus se manifeste aqui. Deus se manifeste aos perdidos. Mas a manifestação de Deus aos perdidos é a pregação do Evangelho através de nós. Vocês compreendem essa ideia? A manifestação de Cristo é através dos nossos testemunhos, da nossa vida, das nossas atitudes. Aí sim, o avivamento surge. Aí sim, os céus se abrem. Porque vidas estarão sendo colhidas para Cristo. Porque pessoas estarão sendo alcançadas em nome de Cristo. Muitas vezes a gente perde tempo pedindo para Deus abrir os céus e Deus provavelmente olha para a gente e fala: é só você abrir a boca e pregar o Evangelho. Aí você pode ter certeza que o meu reino se fará presente aí. Tem um filme que eu assisti há muito tempo. O Menino do Pijama Listrado. Não sei se alguém aqui já assistiu. É um filme que ocorre, é um filme baseado em fatos reais. E ele ocorre no tempo do nazismo. Ele revela todas as atrocidades que o nazismo fez na Alemanha na época, em relação aos judeus. E nesse filme me chamou muita atenção uma cena em que era um campo de concentração cercado por uma cerca de arame. E ficava um menino na beirada da cerca brincando pro lado de dentro, um judeu. O nome dele Shimul no filme. O judeu ficava ali todo dia brincando para poder sumir daquelas realidades. Eles eram obrigados a trabalhar de maneira escrava, eles eram torturados, enfim. E quando o menino estava sentado ali sentado no chão brincando com a terra, um outro menino, um alemão, o nome dele, o personagem dele é Bruno. Um alemão, ele sai da sua casa, entra numa mata ao lado da sua casa e encontra Shimul do outro lado da cerca. E ele encontra, ele fala assim: o que vocês estão fazendo aí? E começa a conversar e nasce uma amizade tão grande, tão poderosa,
Uma amizade tão gigantesca que Bruno, o alemão, escolheu vestir a roupa de um judeu e entrar no campo de concentração. Ele rompeu o que os dividia, as ideias, as concepções. Um alemão e um judeu naquela época ser amigos. Um alemão e um judeu naquela época ter amizade tão forte. Jesus Cristo, muitas das vezes, ele repete, fala que a gente precisa ser como criança. Essas duas crianças, elas não tinham a noção do que estava acontecendo. Elas não conheciam a maldade. E é assim que a gente precisa ser. Às vezes as nossas ideias e as nossas concepções de vida servem como cercas que nos separam daqueles que o evangelho deveria alcançar. E ao invés da gente levar a liberdade até aquelas pessoas, a gente levanta muros. A gente ergue muros. E aquelas pessoas nunca são livres. Às vezes a gente prefere construir muros. Em 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 23 ao 26, o apóstolo Paulo diz o seguinte: fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em briga. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação, deve ser um mestre bom e paciente, e corrige com delicadeza aqueles que são contra ele. Pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade, e assim voltarão ao seu perfeito juízo, e escaparão da armadilha do diabo, e os prendeu para fazerem o que quiser, para fazer o que quiser com eles. Muitas das vezes, ao invés da gente resgatar essas pessoas, a gente está jogando. A gente está levantando cercas e jogando a pessoa lá dentro da armadilha do diabo, dentro da prisão. Ao invés de a gente levar palavras de testemunho de Jesus, pregação do evangelho. É necessário que a gente vá até o diferente. O que pensa diferente, o que tem ideias diferentes, e vá focado na pregação do evangelho. Independentemente do tamanho que sejam as nossas diferenças. Sejam elas políticas, religiosas, ideológicas. Não fomos chamados para fazer essas discussões. Nós fomos chamados para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Proclamar as verdades bíblicas, trabalhar pela expansão do reino. Esse é o chamado principalmente da juventude, principalmente de nós jovens. Nós fomos chamados a pregar o evangelho. Jesus me ensina a não perder tempo. Jesus me ensina a dar prioridade à pregação do evangelho. Jesus me ensina o que de fato importa. Nós precisamos derrubar a cerca das nossas diferenças, para que possamos pregar o evangelho de Jesus Cristo. Todos nós fomos chamados a pregar o evangelho. Todos nós fomos chamados a testemunhar o reino. Todos nós fomos chamados a fazer com que as pessoas venham a conhecer Jesus Cristo. Nós somos embaixadores do reino de Deus nessa terra. O que um embaixador faz numa terra estrangeira? Trabalha em prol do interesse do seu país de origem. Nós somos salvos. Nós estamos estrangeiros para pregar o evangelho em prol da terra para a qual nós vamos, da terra a qual pertencemos. A banda pode subir? Nós somos chamados a testemunhar as concepções da nossa terra natal. Nós somos chamados a testemunhar as verdades de Jesus Cristo aqui nessa terra. E querido, não se engane, muitas das vezes a gente se acha indigno de pregar o evangelho. E de fato somos. Mas mesmo assim, Deus falou: ide e pregai o evangelho. Mesmo assim, Deus nos deu a oportunidade de pregar o evangelho. Mesmo assim, Deus nos deu a oportunidade de levarmos as suas palavras às pessoas que ainda não foram alcançadas pelo evangelho de Jesus Cristo. Você que está aqui foi um chamado a pregar o evangelho de Jesus. Você que está aqui foi chamado a testemunhar Jesus Cristo. Você que está aqui foi chamado a testemunhar a cultura do reino. Todos nós fomos chamados.
Deus deu essa oportunidade a cada um de nós. Deus deu essa oportunidade a mim. Deus deu essa oportunidade a vocês. E Deus deu essa oportunidade a todos nós. Todos nós fomos chamados a proclamar o evangelho do reino. Você foi chamado a proclamar o evangelho do reino. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus.